Olá, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui em Brasília fazendo a cobertura do Cana Summit 2024, um evento realizado pela Orplana. Por aqui nós temos centenas de produtores acompanhando todas as movimentações e um dos palestrantes e moderador por aqui foi o Haroldo Torres, gestor do PSEG. Ele falou um pouco para a gente sobre as discussões que ele acompanhou no evento em relação a desafios dos produtores em um raio-x bastante completo, com diversos entrevistados do setor sucroenergético e também questões ligadas à precificação por parte dos produtores. Veja só essa entrevista completa. O PSEG desenvolveu, fruto de uma parceria com a Orplana, um trabalho denominado Raio-X do Produtor de Cana-de-Açúcar. É um trabalho, inclusive, que contou com a colaboração das principais cooperativas que têm produtores vinculados. Portanto, aqui inicialmente agradecer a participação dos produtores e das próprias cooperativas, porque a partir desse trabalho a gente pôde, de fato, construir uma radiografia. Quem é o produtor de cana? Então a gente consegue perceber dessa radiografia algumas dores e desafios. Algumas dores inicialmente que eu gostaria de destacar. Primeiro, a questão de sucessão familiar. É uma atividade onde ela é sobremaneira familiar e pouco mais de 50% das pessoas entrevistadas e que participaram da pesquisa têm o filho já vinculado e atrelado à atividade. Ou seja, nós temos esse primeiro desafio que está associado à sucessão. E o que é interessante, que quando nós perguntamos para ele se ele pretende continuar, mais de 90% pretende continuar na atividade da cana-de-açúcar, porém com um desafio. E quando nós fazemos uma segunda pergunta, que era justamente sobre se ele poderia se tornar arrendatário, mais de 50% diz que sim. Então olha só que interessante, se não trabalharmos na sucessão, nós corremos um sério risco de que esse produtor venha se tornar um arrendatário, ou seja, saindo da atividade. Esse é o maior desafio inicialmente que eu colocaria. O segundo desafio apontado também na pesquisa está ligado indiretamente à mão de obra. Mais de 2/3 dos produtores fazem o plantio de forma manual, ou seja através de meiose ou plantio convencional, olhando justamente pela qualidade deste plantio, menor consumo de mudas, mas muitos alegaram uma preocupação em relação à disponibilidade de mão de obra. Terceiro grande desafio, também ligado à remuneração da cana, um tema que foi amplamente discutido, e outro desafio está ligado a funding, acesso a crédito, uma vez que a produção de cana é extremamente intensiva em capital. Então, se a gente pudesse resumir, esses são os principais desafios que o produtor de cana enfrenta e as suas dores que ele levantou. Dados interessantíssimos, então, né? E você também teve participação em um outro momento ali, em um tema que tem sido recorrente aqui nas discussões nos 2 dias de evento, que diz respeito à precificação dos produtores. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse cenário e se de fato preocupa neste momento. O que eu apresentei foi um comparativo de como é a remuneração da cana-de-açúcar nos outros países que são exemplos de produção de cana-de-açúcar no mundo. O que é interessante, primeiro destacar, é que nós temos 2 tipos de modelo de remuneração no mundo. Primeiro, preço fixo ou preços onde há uma ingerência do Estado ou de algum agente regulador, seja com o estabelecimento de preço mínimo ou um preço de referência. Esse é o típico exemplo, por exemplo, da Índia, que é o segundo maior produtor de cana. Do outro lado, nós temos um modelo que é o de compartilhamento de receita, onde justamente o Brasil se enquadra. Veja que no primeiro modelo a gente não tem compartilhamento de risco, é um preço que é dado, estabelecido por vetores exógenos, seja pelo custo de produção ou não, e no outro nós temos um compartilhamento de receita. A maior parte dos países no mundo compartilham, é claro, a receita do açúcar ou até mesmo a parcela da produção do açúcar que é destinada ao produtor pela sua remuneração. Portanto, o que nós discutimos ontem, de fato, o Brasil ele está na vanguarda em termos de modelo de remuneração, pois é um modelo que incentiva produtores e indústrias por compartilharem riscos, principalmente de preços e compartilhamento de eficiências. Acho que a discussão ela veio também num momento muito propício, justamente onde o setor discute novos produtos, seja SAF, seja biogás, enfim, e como isso também pode ser canalizado para a repartição e compartilhamento também desses outros ganhos com todos os elos do setor produtivo.
Com certeza. Queria abordar também aspectos relacionados à safra, né, Haroldo? Porque a gente acabou de começar a temporada 2024-25 com apontamentos aí de que a gente deve ter uma produção um pouco menor. Queria que você atualizasse os dados do PSEG em relação a esse cenário. Nós estamos vendo a safra ganhar tração, ou seja, estamos iniciando basicamente a safra 2024-2025 e eu diria que com dois cenários. O primeiro, nós estamos começando uma safra um pouco mais tarde, porque justamente avançamos muito na moagem no final do ano, ou seja, toda aquela expectativa que haveria de cana bisada não se concretizou, porque nós aceleramos a moagem no momento em que o clima ficou mais seco, ou seja, muitas usinas então acabaram começando a safra 2024-2025 um pouco mais tarde. Ou até mesmo colhendo essa cana bisada ou cana que vai para a reforma. E agora, nesse início de safra, uma mensagem positiva. O retorno mais abundante de chuvas, que era justamente o que preocupava justamente o produtor por ter sido um verão muito seco. Dito isso, o número atual do PSEG é de uma moagem no Centro-Sul próximo a 602 milhões de toneladas de cana, com uma ressalva, aqui entendendo uma normalidade climática. Se nós não tivermos um volume de chuvas no inverno e outono, nós aí sim poderemos ter um comprometimento do terço final da safra, aquela que foi colhida no ano passado, num volume muito recorde nos meses de novembro e dezembro. Então essa é a preocupação. Se a gente não tiver um volume de chuvas em inverno e outono principalmente, a gente pode ter uma frustração de safra vindo abaixo dessas 600 milhões de toneladas, como mencionei, mas por enquanto não é o cenário que nós estamos trabalhando. A princípio, as chuvas de março e agora até mesmo de abril, tem dado um outro vigor para o canavial, o que deixa inclusive muitos produtores já otimistas. Mas a nossa visão então é de uma retração de safra, consequentemente ainda maximizando a produção de açúcar, com um mix próximo a 52% destinado a açúcar, mostrando que o setor avançou na ampliação de capacidade instalada e de melhora no mix para a produção do adoçante, que é o que remunera mais nessa safra. Do outro lado, do etanol, a gente imagina uma produção vindo de etanol, de cana, próximo a 24 bilhões de litros, ou seja, nós teremos uma retração na oferta total de etanol para a safra 24-25, o que indiretamente também é um ponto positivo, porque abre espaço para uma recuperação de preço do biocombustível num cenário justamente de redução da oferta total do biocombustível para essa safra. Para a gente finalizar, Haroldo, olhando para o cenário de açúcar, né? A gente teve uma safra passada bastante expressiva e preços também bastante remuneradores, com problemas em diversas outras origens produtoras, inclusive a Índia, como você mencionou. Nessa temporada, a gente então tende a ter uma moagem menor e os preços têm recuado também. Há alguma preocupação nesse sentido? O primeiro vetor de preço diz respeito até mesmo às fixações das usinas. As usinas já têm excelentes níveis de fixação. Para a safra 2024-2025, mais de 80% já está fixado. Ou seja, mesmo esses recuos que nós estamos observando neste momento, e esses recuos vêm de onde? Bons sinais de safra da Tailândia, da Índia também, que se esperava uma frustração maior, e o Brasil, que mesmo com queda de safra, vai maximizar e aumentar mix para a produção de açúcar. Então isso tem levado a uma tensão, evitando que o preço do açúcar caminhe para os patamares que a gente viu, tal como no ano de 2023. Mensagem positiva qual é? Felizmente as nossas usinas estão bem redeadas, com boas operações financeiras aqui de rede, garantindo bons níveis de remuneração. O que coloca atenção já são para as próximas safras, quando a gente olha as fixações ainda para 25, 26, muito baixas ainda, mas isso coloca uma limitação de preços. Portanto, que vejo algumas usinas já num sinal de cautela, esperando o momento adequado para a fixação, até mesmo para o segundo semestre, onde a gente pode ter dois vetores. O primeiro vetor é o mercado se concretizar essa situação de frustração de safra no terço final no Brasil, a gente pode ter repique, de fato, no preço do açúcar. E dois, provavelmente os fundos especulativos saindo de cacau e retornando para açúcar, o que pode trazer mais volatilidade para o preço do açúcar, provavelmente no segundo semestre de 2024, onde aí sim, muitas usinas devem aproveitar as oportunidades para já avançarem um pouco mais, mas aí na fixação da safra 2025-2026. Continue ligado, nós seguimos por aqui fazendo a cobertura do Cana Summit.